tem a ver com a relação entre jornalismo, né, e a área da estética? Conta pra gente. Heitor, sabe que essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Como que você migrou do jornalismo, foi para a estética e associou as duas áreas? Então, assim, na base do jornalismo, nós temos 5 perguntinhas básicas que a gente faz para responder um lead, para responder uma entrevista, para nortear uma pergunta, que é o que, como, onde, quando e por quê. Então, essas 5 perguntas, norteando dentro da estética, a gente também pode respondê-las e fazer associações. Não, não, repete aí, vamos lá. O O que, que, quando, quando, onde, onde, quando e por quê. quando e por quê. São 5 perguntinhas que a gente responde para responder um lead de um jornalista. Né? Quando eu vou fazer uma entrevista com você, por exemplo, o que eu vou perguntar para o Heitor? O que eu quero saber do Heitor? Por quê? Quando? Aonde foi? Então, essas perguntas me dão norte, me dão base para estruturar um texto, estruturar uma reportagem. E quando eu migrei do jornalismo para a estética, já trabalhando com redes sociais lá dentro do jornalismo, e aí eu vou revelar a minha idade, gente. Eu sou da época do Orkut, sou do comecinho Você do não tá igual a Cris Facebook. Boneta, pelo menos, que já tem 10 anos, tem 28 anos, né? Ela veio aqui Exatamente. ontem. Todos os anos ela faz 28 É, anos. E aí, quando eu trabalhava como jornalista, eu já trabalhava com as redes sociais pelo Orkut e pelo comecinho do Facebook. certo. E aí, ao despertar o interesse de conhecer a plataforma digital e como que a gente associa isso ao dia a dia, porque veio o advento da tecnologia cada vez mais rápido, Verdade. porque o veículo de comunicação foi perdendo um pouco de espaço do impresso para o digital, toda a categoria do jornalismo, da comunicação se reinventou. Sim. E essa reinvenção fez com que nós, profissionais da comunicação, usasse dessas plataformas. Então eu comecei a estudar muito o Facebook, comecei a estudar, logo em seguida que veio o Instagram, né, que é a nossa rede do momento agora, fora as outras que estão para chegar, e aí fora a possibilidade da retomada do Orkut É ainda, né? verdade. Então a gente vai viver tudo isso. Mas a associação era fácil. Eu tive a oportunidade de participar de uma missão empresarial onde eu fui como assessora de imprensa e eu fui para Paris. E nessa ida para Paris, eu acabei fazendo um curso de História da Arte e esse curso de História da Arte me abriu muitas portas no meio da comunicação de Paris para o Brasil. Por quê? Eu tinha que enviar as matérias de lá para cá, de lá da França para o Brasil. Certo. E demorava muito. Conexão, matéria longa, texto longo, imagem pesada. E como que a gente usava isso? Pelos directs. Foi quando nós usamos o direct do Facebook ou do Orkut para enviar mais rápido essas matérias para o Brasil. Então, a partir daí, eu comecei a fazer a associação de como o profissional hoje ele deve usar as redes sociais a seu favor. Né? Certo. Como entregar mais conteúdo, como entregar no tempo hábil, no tempo certo e não perder o timing da coisa. Estamos numa feira, estamos num congresso internacional. Se eu perder a oportunidade de fazer uma postagem do momento daquilo que eu estou vivendo agora, eu acabo deixando um post mais frio. E aí o meu segmento, o meu público acaba não recebendo aquilo com tanta eficiência, não com tanta rapidez do calor do momento para passar aquela informação. É verdade. Então, quando eu migrei, eu pensei, por que não associar todas as técnicas que eu tenho do jornalismo ao profissional da área da saúde, beleza e estética? Porque eu senti um déficit desse pessoal, da nossa área, de não se posicionar, de não usar 100% as redes sociais, de não usar essa ferramenta tão importante para a divulgação do nosso trabalho, do nosso setor. Inclusive, você tocou num ponto importante, porque todos os profissionais que estão aqui, desde o expositor, o professor, o palestrante, inclusive os congressistas e os frequentantes da feira, eles querem documentar que estão aqui. Inclusive, eu quero fazer uma crítica construtiva a todos os organizadores de feira, né? Se preocupar, não só a Beauty Fair, não, mas Estética In, Estética, todos melhorar a qualidade de internet em relação ao pavilhão, né, Jaque? Porque assim, ó, por exemplo, hoje a gente está fazendo Estética e gostaríamos muito de estar fazendo isso ao vivo. Porque não Sim. tem a capacidade, a internet aqui não tem a capacidade. E quando a gente vai viabilizar isso de uma internet particular, o preço fica assim extremamente absurdo. Então assim, alô organizadores aí, ajuda os profissionais e vai não só a mim, não, tá? Vai ajudar o mercado todo, Não, o né, mercado Jaque? como um todo, porque você divulga o evento, divulga o produto, divulga o Sim, serviço, divulga o profissional que está vindo para a feira, falar do evento que está acontecendo, desse porte, não só, né, como você bem colocou, da Beauty Fair, mas de todos os outros de eventos. A todos. qualidade no Brasil da internet, a gente sabe que é um pouco falha, mas aí falando de questão nacional,
Sim. né, em relação São aos Paulo rankings tem mundiais fibra, também. né? Fibra ótica e tudo Exatamente. mais. Acabou de chegar o 5G, que está sendo liberado aos poucos no Exato. Brasil, mas a importância de se ter uma conexão, né? Eu tive a oportunidade de visitar outras feiras fora do Brasil, e a conectividade é muito importante para a divulgação do Com produto certeza. e do evento que está acontecendo. É verdade. E aí, já que você estava lá na França, estava lá em Paris, Estava em Paris. trabalhando, falando, mandando informações para o jornal daqui, o editorial daqui. Sim. Você trabalhava o quê? Era um jornal, era uma revista, um Eu blog? fui contratada como jornalista particular por uma missão empresarial que foi a Batimá, que é uma feira de construção civil na França. Então, foi uma missão empresarial que os organizadores do Brasil fez para levar uma comissão de brasileiros para essa feira internacional. Então, eu fui uma das jornalistas responsáveis por fazer essa cobertura. Nada a ver com estética. Nada a ver com estética. Na época, eu atuava 100% como jornalista ainda. Certo. E aí, Jaque, o jornalismo para você foi algo que aconteceu? Você sempre quis? Foi influência de alguém? Como que aconteceu? Eu sempre tive duas paixões na vida. Uma era cuidar das pessoas, que é essa que eu sigo até hoje, que transformou, mudou muito, né, o que aconteceu comigo. E a segunda de falar. Eu falo muito, eu sou muito comunicadora. Vocês vão perceber que esse podcast aí vai ter uns 40 episódios. Mas eu sempre tive essas duas paixões. E a primeira paixão sempre foi medicina. Eu prestei muito vestibular de medicina e aí acabei não passando. Nossa. E aí, papai e mamãe na porta, falando, e aí, vai até quando, né? O incentivo vem, mas, né, você precisa crescer sozinha também. E a segunda paixão era comunicação. E aí eu fiz vestibular, passei de primeira, e aí comecei a fazer jornalismo na veia. Né? Era para ser comunicadora primeiro. E aí, como que foi sua trajetória dentro da universidade? Você queria seguir qual área dentro do jornalismo? Dentro do jornalismo, eu falo muito rápido. E aí os meus amigos de jornalismo falam até hoje, você deveria ser radialista. Você deveria Estamos aqui diretamente do Congresso Beautyfair, agora gol! Exatamente. Até o nosso técnico agora olhou para mim e falou, realmente, ele concordou comigo que eu falo muito. E rápido. Não, você não fala muito, você fala rápido. Eu falo rápido. Lembra que eu falei para você falar assim, repete as 5 perguntas? Exatamente. Ficou bem rapidinho. E aí eu sempre quis seguir a linha do rádio, mas não segui. É uma linha um pouquinho difícil de entrar, tá? Sim. É uma linha que demanda muito, exige demais. E aí, para começar como jornalista, você precisa começar da base. Então, eu comecei sendo estagiária de uma editora segmentada, tá? De revistas segmentadas, que me deu uma grande oportunidade de conhecer o produto desde o começo da confecção de uma revista até o chegar dela na banca. Então, isso foi muito importante na minha trajetória. E aí, depois eu fui ser assessora de imprensa, trabalhei como jornalista particular, um desses eventos e outros eventos que eu fazia cobertura. Mas acabei não migrando para a área do rádio. Eu fiquei mesmo na editoriação. Legal. E aí, qual foi o primeiro contato com estética? Como você começou a enxergar esse mundo, Jaque? Isso é muito engraçado, porque eu falo que eu sou esteticista antes de ser esteticista e antes de ser jornalista. Porque o meu primeiro emprego de carteira assinada com 17, 18 anos mais ou menos, foi em uma rede de estética Onodera. Eu fui contratada como recepcionista na Onodera, foi meu primeiro emprego. E naquela época, existia planos de carreira dentro da Onodera. Então, eles proporcionavam aos funcionários o estudo se você quiser ser uma profissional da área do facial ou do corporal, nós vamos proporcionar os treinamentos para que você chegue a esse estágio. E assim foi. Eu saí da recepção, fui ser auxiliar do médico. Na época, estava chegando o laser no Brasil. Na época estava muito em alta a mesoterapia lá atrás que fazíamos lá. O pessoal, todo mundo falava enzima, né? Só enzima. Então era um fervo isso. E aí eu fui auxiliar médica, fui auxiliar desse cirurgião plástico durante muito tempo na Onodera. E aos poucos eu fui galgando, eu fui fazendo os treinamentos que a empresa me proporcionou, fui auxiliar facial e por fim fui auxiliar corporal. Então eu brinco hoje que eu já era esteticista antes de ser esteticista. Que legal. E aí então você teve esse primeiro contato e aí depois entrou realmente de fato pro jornalismo e tinha esquecido um pouco. Aí fiquei Tinha ficado adormecida, aquela pulguinha atrás da orelha, preciso cuidar das pessoas. Eu gosto do toque, do olhar, né, do contato. E aí eu fiz jornalismo por 10 anos.
quando eu estava para fazer um curso extra de jornalismo, para ir para a rádio. Conversei com um amigo que tinha acabado de voltar desse curso. Ele me deu um banho de água fria, assim, falou, não compensa você fazer, aqui está muito difícil. E aí eu conversei em casa com a família, falei, eu queria fazer um curso livre. Fui procurar um curso livre de limpeza de pele no Senac. Falei, vou começar a cuidar das pessoas. Já que eu não tinha passado em medicina, eu falei, Sim. vou procurar uma área que eu possa ajudar as pessoas. E aí fui procurar esse curso no Senac e gostei. Aí eu falei, mas espera aí, será que existe uma graduação em estética? Será que eu consigo dar um segundo passo e ir para uma segunda formação? E numa busca rápida encontrei o curso da Universidade Anhembi Morumbi e ali eu já me apaixonei pela grade, pelos professores, pelo conteúdo. Pela infraestrutura. Pela infraestrutura e por todo o conteúdo que não era só a limpeza de pele. Sim. Né? A gente não passa só a estudar, a embelezar o nosso paciente, mas a gente passa a enxergar o paciente como um todo. Então, a gente trabalha de dentro para fora, de todas as estruturas, do emocional. E aí, falando cientificamente da anatomia, dos conceitos, todos esses princípios. E conversei e falei, gente, vou fazer uma segunda graduação. E aí foi aquele reboliço em casa, como assim uma segunda? Você está 10 anos consolidada como jornalista, como é que você vai migrar para outra área? Mudar totalmente, Mudei totalmente. E aí, fiz vestibular, tive dispensa, porque, por incrível que pareça, também tinha me formado na Anhembi Morumbi como jornalista. Certo. Então, entrei como segunda graduação, tive Pelo menos desconto de bolsa. Algumas áreas também, algumas matérias deve ter possivelmente eliminou, Sim, né? anatomia não, filosofia, redação, essas coisas a gente foi eliminando, Sim. né? E aí, durante 1 ano e meio, cursando estética, eu ainda fazia trabalho como jornalista, até para, né, custear a faculdade. Uhum. E aí, no final do processo de 1 ano e meio, eu falei, não dá mais, é isso que eu quero fazer. Tem E mais aí, jeito. a estética pegou de jeito aqui e eu não larguei mais. O bichinho da estética te picou. Picou literalmente. E